Boa noite, minha gente querida, minha gente amiga. Muita paz para todos. Vamos começar com o livro 12 Passos rumo à Paz Interior. Então, nós vimos a primeira preparação, que é ter atitude correta em relação à vida. A segunda preparação que a gente está agora, que é de viver em harmonia com as leis que governam o universo e a nossa vida. E vamos continuar nessa segunda preparação. Então, há algum tempo estive empenhada em um projeto muito interessante: viver todas as coisas boas nas quais eu tenho acreditado. É claro que não me confundia tentando vivê-las todas de uma só vez, mas, ao contrário, se me surpreendia fazendo algo que não devia ser feito, deixava de fazer, renunciando de imediato. Essa é a maneira mais fácil. Se restringir é um caminho longo e difícil. Se eu não estava fazendo alguma coisa que sabia que devia ser feita, imediatamente me dedicava ao trabalho de realizá-la. Não foi fácil harmonizar meu viver com minhas crenças, mas isso pode efetivamente ser feito. E agora, se eu creio em alguma coisa, eu a vivo. Do contrário, minha atitude não faria sentido. À medida que vivi segundo a mais alta luz que eu possuía, descobri que uma nova luz me era dada. Assim, à medida que seguia a luz que houvesse obtido, ficava mais aberta para outra luz maior. As leis do universo são as mesmas para todos nós, e isto é o que devemos estudar e sobre o que devemos todos conversar uns com os outros. É um passinho de cada vez, é um dia de cada vez, é uma conquista a cada dia. Então, viver uma coisa de cada vez, viver aquilo que a gente acredita, e quando a gente percebe que não está praticando aquilo que a gente acredita, a gente tem que mudar. E se a gente acredita que deve fazer, tem que fazer. Tão simples e tão difícil, né? Mas a gente vai chegar lá com certeza. Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: se além do espírito protetor que se liga a cada indivíduo, também está ligado um espírito mau com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal. Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho, quando se lhes depara ocasião. Porém, sempre que um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então uma luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Vamos deixar mais claro isso, que esse mau espírito, esse espírito ignorante, melhor dizendo, que quer levar, que quer nos prejudicar, que quer que a gente erre, normalmente é alguém com quem a gente tem alguma dívida, alguém que a gente prejudicou no passado, em outras vidas, que está querendo vingança, que está querendo
se divertir às nossas custas, porque fica atrapalhando a gente. Embora também haja as pessoas, os espíritos com quem a gente conviveu, que não dão importância para a evolução espiritual e quer manter a gente na mesma vibração, no mesmo nível de inferioridade, e que vai querer nos influenciar para coisas fúteis, para os prazeres prazeres materiais, né, que não têm finalidade espiritual. E enquanto isso, os nossos protetores estão nos induzindo ao bem, a ajudar o próximo, a estudar, a amar, a dar importância para os valores espirituais. A luta entre o bem e o mal, né? Mas a gente é que escolhe qual é o caminho que quer seguir, qual é a influência que a gente deixa mais forte. Vamos ver se a gente consegue sair dessa e começar a passar para boas influências, né? A se deixar levar pelo bem. Passamos então para o livro A Gênese. A gente está falando agora da ação dos espíritos sobre os fluidos, as criações fluídicas e a fotografia do pensamento. Então, a gente estava falando ontem que os fluidos espirituais são manipulados pelo pensamento do espírito para construir o ambiente espiritual em que eles vivem. Continuando, então. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção, outras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível para um encarnado que possui a visão psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu, embora ele tenha tido depois dessa época muitas encarnações. Apresenta-se com o vestuário, sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Um decapitado pode se apresentar sem a cabeça. Isso não quer dizer que ele tenha conservado essa aparência. Por certo que não, pois como espírito ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito toma instantaneamente as aparências, que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco de outra, ele se apresentará como branco ou como negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Por efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele tenha se habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca. Para o espírito, que ele também é fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material para o homem vivo. Mas pela razão de serem criações do pensamento,
a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Bom, como a gente tinha comentado ontem sobre o espírito que tinha galinhas no mundo espiritual, ele se situava numa fazenda com galinhas, aquilo era inconscientemente projeção do seu pensamento. Era o ambiente em que ele estava acostumado e ele projetou aquilo que ele precisava. E ele se sentia encarnado, ele não tinha conseguido entender que já tinha desencarnado. Então é o exemplo aqui que ele dá mesmo, e o que o espírito, quando ele quer se apresentar para uma pessoa encarnada, um médium que pode enxergá-lo, pode ver, ele vai se apresentar da forma que ele é conhecido. E aí, para se fazer reconhecido também, né? E ele projeta pelo pensamento os objetos que ele necessita. Isso pode ser consciente, pode ser inconscientemente. Inclusive, como ele diz ali, que pode até reproduzir uma música no ambiente que ele está projetando através do pensamento dele. Então, amanhã a gente completa esse pensamento. Hoje, nós terminamos com uma trova de Antônio Sales, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, com o título Temas da Morte. Finados, é saudade atroz em nosso pesar profundo. Quantos mortos temos nós nos campos santos do mundo?